E nessa união fraterna, com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, rogamos aos benfeitores amigos para que possam estar conosco neste momento de oração, buscando a comunhão primeiro com nós mesmos, indo de encontro com a nossa essência maior, luz eterna que herdamos do Criador. E neste momento agradecemos ao Pai da vida por tudo que temos, por tudo que somos, ao Cristo Jesus, este Cristo redivivo que está presente em nossa caminhada, por todos os seus ensinamentos. E assim, para a realização de mais este culto do Evangelho em nosso lar, pedimos ao Cristo que ilumine as nossas consciências para a compreensão da mensagem ofertada para nós no dia de hoje. Jesus, abençoe nossa casa, abençoe nossa família, abençoe este momento de oração e de comunhão com o Senhor. Que o passe seja para nós um instrumento divino, restaurador de nossas forças, bálsamo curativo de todas as feridas que carregamos no corpo e na alma. Abençoe a nossa água, que ela seja imantada com as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, se transformando nesta fonte de recursos e de valores para tratamento do corpo e do espírito. Que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 151. Mensagem ditada pelo Espírito de Emmanuel. Ninguém se retira. Abaixo, uma epístola que está presente no livro de João, no capítulo 6, versículo 68. Diz assim: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Abaixo segue Emmanuel, nos convidando à reflexão. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina, de amor, os seguidores então, numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu-se a pequena assembleia que restava e interrogou aos discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus, jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física,
o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum olvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por esse motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros na maioria das situações, todavia não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas, é o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. O título da mensagem é muito enigmático, mas a mensagem é muito transparente. Aos que conhecem as Escrituras, aos que conhecem a filosofia, que conhecem os propósitos, a missão de que Jesus veio cumprir conosco, entendem com facilidade que o Cristo Jesus foi para todos nós, é para todos nós o caminho, o modelo, a verdade e a vida. O Cristo sempre foi muito pedagógico, utilizava com firmeza nas suas palavras quando fazia suas pregações, mas era doce quando dizia sim, sim, não, não, mas nunca se furtou da oportunidade de evangelização da humanidade naquilo que se fazia necessário para que todos retirassem o véu da ignorância para o trabalho de autoiluminação do Espírito. E lá em Cafarnaum, o Cristo Jesus, acompanhado de uma multidão, durante uma de suas pregações, falava da responsabilidade que todos teriam dali para diante, a partir do momento que todos conheciam as verdades eternas, da responsabilidade que teriam de trabalhar na transformação de si mesmos e na transformação de seus semelhantes. Ocorre que aquela multidão, quando se dá conta do tamanho da responsabilidade que seria trabalhar na sua autotransformação e depois modificar as suas vidas, levando a luz e o conhecimento para todos os seus semelhantes, acharam que aquela tarefa seria difícil demais, penosa demais, trabalhosa demais. Então, de maneira discreta, foram se afastando um por um e sobraram ali, próximo do Cristo Jesus, apenas dos 72 que se diziam seguidores e apóstolos do Cristo, que também se afastaram com a multidão, sobraram apenas os 12.
aqueles que estavam mais íntimos do Cristo Jesus, porque já compreendiam o tamanho da missão, o tamanho da responsabilidade que seria continuar trabalhando como operários do Cristo, levando adiante a sua missão aqui na terra. E estes permaneceram ali. Então, à medida que os discípulos, junto com a multidão, foram se afastando, o Cristo Jesus interpela estes apóstolos: também vós quereis retirar-vos? Por que o Cristo faz essa pergunta para eles? Porque ali o Cristo Jesus estava dando a eles a oportunidade do livre-arbítrio, de ficar com o Cristo ou seguir com a multidão. Porque o Cristo respeitava a vontade, o desejo e o livre-arbítrio de cada um. E aí, diante desta colocação, dessa interpretação que faço da mensagem, eu pergunto: esse diálogo do Cristo Jesus com a humanidade, com seus apóstolos, ocorreu lá em Cafarnaum, tempos muito distantes de nós. Porém, o que nós vamos percebendo ao longo da nossa vivência cristã é que nós somos as mesmas pessoas, aqueles mesmos que estavam lá com o Cristo Jesus. À medida que o Cristo foi nos situando da nossa responsabilidade de trabalhar na nossa autotransformação, para que nós pudéssemos ser operários de sua vinha, nós fizemos como aquela multidão, como a maioria daqueles apóstolos que se diziam seguidores do Cristo. Então, os tempos eram outros, mas as pessoas são as mesmas nos tempos de hoje, no ano de 2024. Nós ainda, quando conhecemos o Evangelho de Jesus, quando somos convidados pelo Cristo Jesus a levar adiante a sua missão, a levar adiante o seu trabalho, nós ainda, a maioria da humanidade se comporta como aquela gente. Nós vamos discretamente nos afastando, porque nós não queremos a responsabilidade de levar adiante a missão do Cristo Jesus. Nós não queremos a responsabilidade, o trabalho, a renúncia que nós temos que fazer das questões materiais, das paixões do mundo, para trabalhar na nossa reforma interior. Então a gente vai se afastando devagarinho para não sermos percebidos. E o Cristo Jesus, ele continua com os braços abertos, estendendo as mãos, fazendo para nós o convite. E nós vamos nos afastando. Por que nós temos este comportamento? Porque, infelizmente, nós somos barganhadores. Nós queremos as facilidades de estarmos próximos do Cristo Jesus, das benesses que o Evangelho nos oferece, das oportunidades que nós temos de irmos aos templos de oração, não importa qual denominação, de buscar apenas nos alimentarmos da seiva da vida, da seiva que alimenta o nosso espírito.
Mas quando nos é ofertado a oportunidade de trabalho para também ofertarmos o alimento espiritual aos nossos semelhantes, nós fugimos, porque nós achamos que é trabalho demais, que é muito pesado trabalhar com o Cristo e para o Cristo. Até às vezes assumimos certos compromissos e responsabilidade na esfera cristã, dentro das denominações religiosas. Mas nós, muitas vezes, não honramos este compromisso assumido. Então, o que é mais fácil? Hoje é meu dia de trabalhar no campo do voluntariado, na casa de oração que eu sirvo. Mas qualquer coisa muda o nosso roteiro. Nós muitas vezes cancelamos o compromisso que nós assumimos de servir nas casas de oração aos nossos irmãos pelas convenções sociais. É o churrasco com os amigos, é o aniversário, é porque está chovendo, é porque está difícil. A gente substitui rapidinho. E por que será que a gente faz isso? Porque servir as coisas do mundo é muito mais fácil que servir ao Cristo Jesus. Porque servir ao Cristo Jesus demanda amor, fé, disposição, renúncia, desejo e vontade. E às vezes a gente não tem toda essa fé. Nós não queremos renunciar às coisas do mundo. Queremos servir a Deus e a Mamon. Mas haverá um momento que nós teremos que fazer nossas escolhas. E às vezes a gente vai optar pelo caminho mais fácil. E é por isso que o Cristo Jesus pergunta: também vós quereis retirar-vos? Ou seja, fica à vontade. Você é livre para fazer todas as suas escolhas. Mas bem-vindos serás todos aqueles que permanecerem fiéis aos ensinamentos, aos valores daquele Cristo redivivo que habita em nós. E assim será ofertado para nós a capacitação, as oportunidades de sermos verdadeiros cooperadores do Cristo Jesus, enquanto voluntários, no campo do amor, da bondade, da fraternidade, no serviço ideal cristão. Estaremos todos os dias tendo a oportunidade de trabalho, primeiro para a autoiluminação de nós mesmos, alcançando princípios e valores que vão todos os dias iluminar o nosso espírito, nos fortalecer, nos tornar mais resilientes, porque nós somos o cooperador do Cristo Jesus. Estamos imbuídos dos valores de levar a luz para quem precisa de luz. Estamos imbuídos dos valores de trabalho efetivo para iluminar os corações humanos, e assim nós vamos transformando a nós mesmos, transformando a terra. Então, que nós saibamos todos os dias olhar para nós mesmos, consultar as nossas aptidões, trabalhar na nossa reforma interior, para que nós possamos, como aqueles pouquíssimos apóstolos, buscar dentro de nós as aptidões que nós possuímos e, sem medo de ser feliz, trabalhar junto com o Cristo Jesus, como cooperador de sua vinha. Que nós não façamos como aquela multidão de Cafarnaum, que se sentiu
pequena demais para assumir o compromisso que o Cristo Jesus estava ali colocando para todos, aquele momento de aliança com a humanidade. Olha, eu trabalhei, eu evangelizei, eu capacitei. Agora está na hora de cada um fazer a sua parte. Então, que nós sejamos os trabalhadores da última hora, que nós possamos acender em nossas mãos essa aliança verdadeira, honesta, sincera e leal com o Cristo Jesus, de trabalharmos primeiro na transformação de nós mesmos, na transformação de nossa família, na transformação dos nossos companheiros de trabalho e desta forma na transformação da nossa família universal, levando os verdadeiros princípios e valores do Cristo Jesus. O amor, a bondade, o perdão, a fraternidade. É isso que o Cristo espera de nós. E é com esse sentimento de gratidão que nós agradecemos o cooperador Emmanuel pela mensagem, a João pela sua epístola, e que o Cristo possa contar com o nosso trabalho no campo do voluntariado, no campo do aprendizado de todos os valores cristãos que nós devemos carregar conosco e que nós sejamos evangelizadores do mundo. Mas que nós não sejamos evangelizadores de palavras, mas de ações, de gestos, de amor, de perdão, de bondade, de fraternidade. Que sejamos almas com a capacidade de sermos pacificadores do mundo, porque nós, ao longo de nossa caminhada, estamos trabalhando para a humanização de nós mesmos. E assim, com muito amor, vamos, através dessas vibrações, contando com o auxílio da espiritualidade maior, vibrar paz e luz para a nossa comunidade, para aqueles que avizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Pedimos ao Cristo Jesus para estar conosco neste momento de oração. Vibramos pelas casas de oração, pelos seus dirigentes, por toda a nossa família consanguínea, pelos que já estão na morada maior, pelos que estão na morada terrena, que receba nossas vibrações de paz, de amor. E agora é chegado o momento sagrado do passe. Que o passe seja para nós transformador de nossas vidas, renovando as nossas forças, nos preparando, nos capacitando com a paz interior, com a saúde, com o equilíbrio para prosseguir a jornada. Que o passe seja restaurador da saúde, curativo de todas as feridas que carregamos no corpo e na alma. Que toda a nossa família seja beneficiada pelas energias sagradas do passe. Que Jesus abençoe nossa água com as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra. Que a água se transforme numa fonte fecunda de recursos de valores curativos da saúde do corpo e da alma. Vamos vibrar paz e luz pelo ambiente de trabalho, pelos companheiros, pela família universal. Que Jesus abençoe, que nós sejamos humildes cooperadores de sua vinha, trabalhando na transformação de todos aqueles que convivem conosco, com os princípios e os valores do amor cristão. Vamos vibrar por todos os lares, pedindo a Jesus paz, luz, harmonia, para aquelas famílias que se encontram em dissensão, em guerra material, que haja amor, perdão, bondade, fraternidade, restauração dos vínculos de amor unido aos vínculos consanguíneos. Vibremos paz e luz àqueles que estão na condição de corações enlutados, que a prece seja um instrumento divino, unindo a dimensão terrena com a dimensão maior, para que os corações permaneçam juntos. Vibremos paz, luz, saúde
a todos aqueles familiares que padecem pela enfermidade do ente querido, que todas as energias do passe sejam direcionadas a essas famílias, que o passe seja curativo do corpo e do espírito dos nossos irmãos. Vibremos paz e luz para os irmãos que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia. Que nós possamos, ao longo da caminhada, servir a estes nossos irmãos em estado de vulnerabilidade social. Vibremos paz e luz para toda a nossa família universal, para todo o nosso planeta Terra, pelos países que se encontram em guerra. Pedimos a Deus, humaniza, Senhor Jesus, estes grandes mandatários dessas nações que estão alimentando as guerras. Coloca paz e luz nesses corações gananciosos. Dê a este povo que padece pelo horror da guerra a fé, a resiliência, que sejam uns pelos outros. Jesus, abençoe a nossa pátria, abençoe o mandatário maior desta nação, que ele continue trabalhando para levar assistência aos mais fracos, aqueles que padecem pela vulnerabilidade social através das políticas públicas, que elas sejam feitas para todos. Abençoa, Jesus, o mandatário do nosso estado, do nosso município. Abençoe toda a população dessa cidade. Abençoa, Jesus, para que durante a semana nós possamos refletir sobre essa mensagem e que nós estejamos trabalhando uns pelos outros nos campos do amor, da bondade, da fraternidade, atrelados aos princípios do Cristo Jesus, este Cristo redivivo que permanece em nós, que Ele seja para nós o caminho, a verdade e a vida, que o seu Evangelho floresça todos os dias em nossos corações. E assim, amparados por toda essa égide celestial, vamos agradecendo ao Pai por este momento de estudo, de reflexão, oferecendo a oração que o Cristo nos ensinou, que é: o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus por mais este momento de oração, de união fraterna com nossos mentores e com o Cristo Jesus.